Ok. Então, qual que é a diferença? Isso, durante essa semana, dentro do Academia, né? Lembrando que esse material vai estar disponibilizado aí na sua plataforma. Se você já é aluna do Academia Francês Fluente, essa dúvida veio recorrentemente. Qual que é a diferença entre o leur, o son, o ça e o votre en français? Hein? Quelle est la différence quand je dis leurs enfants? Leur enfant est magnifique, son enfant est magnifique e por aí vai. Vamos lá, vamos falar disso então. Veja esses exemplos. Olha só que interessante. Leur père est venu le voir. Son père est venu le voir. Votre père est venu le voir. Por que que eu digo que isso é uma pegadinha? Veja só, na sua língua materna, em português, você tem a mesma frase em 3 casos diferentes. Seu pai veio vê-lo, no sentido de o pai deles veio vê-lo. O segundo caso é seu pai veio vê-lo, no sentido de o pai dele veio vê-lo. E você tem um terceiro caso, que é o seu pai veio vê-lo, no sentido de o teu pai veio vê-lo, né? Você está falando com o seu interlocutor de frente. Nesses 3 casos, em francês, você vai ter frases totalmente diferentes. Esse que é o ponto. Por exemplo, quando você fala o seu pai veio vê-lo, como está em amarelo aqui, no sentido de o pai deles veio vê-lo, você tem em francês leur père est venu le voir. Nesse caso, não cabe você dizer son père, votre père, tem que ser o leur. Você tem que usar aqui o leur père. Em seguida, frase de baixo, son père est venu le voir. O son père é o seu pai, só que no sentido de o pai dele. Veja, não é o pai deles, é o pai dele. E aí a gente usa son père. A gente só pode usar, nesse caso, o son père, que seria o mais parecido nos 3 casos em português, né? E, para concluir esse exemplo, a frase ton père ou votre père est venu le voir, no sentido de o seu pai veio vê-lo, o teu pai veio vê-lo. Então, essa é basicamente a diferença entre esses elementos possessivos, que a gente chama, aí está uma pegadinha, levando em conta que o son père, a segunda linha, que está aqui em azul, ela, se fosse feminino, se fosse, por exemplo, no lugar de père, fosse mère, então nesse caso eu diria sa mère est venue le voir. E aí seria a sua mãe, no sentido de a mãe dela veio vê-la, né? Então são esses os detalhes que você precisa prestar atenção. Outro exemplo, agora pegando o feminino desses elementos de possessivos. Olha a frase. Sua irmã é simpática. Na sua língua, e aí que está a pegadinha, você pode falar sua irmã é simpática em 3 sentidos diferentes, que são eles. A irmã delas é simpática, a irmã dela é simpática e a tua irmã é simpática. Nesses 3 casos diferentes, você pode usar em português a mesma frase, sua irmã é simpática. Então veja que em francês isso não pode acontecer. Como está em amarelo, se você fala sua irmã é simpática, no sentido de a irmã delas é simpática, então aí você precisa dizer leur sœur est sympa. Você usa o elemento leur, que é um pesadelo na vida de muitos alunos aí brasileiros estudando francês. Será que está mais claro agora? Olha a frase de baixo. Sa sœur est sympa. Sua irmã é simpática. Só que qual que é o sentido de sa sœur est sympa? Tem o sentido de a irmã dela é simpática. Então presta atenção nessas diferenças, pequenas diferenças que existem entre o leur sœur est sympa e o sa sœur est sympa. E tem o terceiro caso, quando você fala, por exemplo, votre sœur est sympa ou ta sœur est sympa, como está em verde aqui no slide. E por que eu coloquei ta sœur ou votre sœur? Por uma razão muito óbvia em francês. Veja, o ta sœur, ele seria o referente em português ao tua irmã. E o votre sœur seria, nesse caso, sua irmã.
Então, o tua irmã, ele seria o elemento mais informal de se falar e o sua irmã mais formal. Em português, você até entende isso, mas a gente não faz tanta distinção na cultura brasileira. Já na cultura francesa, você sente o peso e a diferença entre o ta sœur e o votre sœur, ok? Votre sœur é sympa, então tem o sentido de sua irmã é simpática, mas no sentido de tua irmã, né? Você aí, que eu estou falando com você, sua irmã, a sua irmã, a sua irmã, votre sœur. Então, veja, se eu estou falando agora com você e eu quero falar essa frase, eu não posso dizer sa sœur é sympa, no sentido de a tua irmã, não está errado. Eu não posso dizer leur sœur é sympa, também está errado. Então, eu preciso dizer, nesse caso, votre sœur, se eu estiver me referindo a você com formalidade, ou então ta sœur, se eu estiver me referindo a você com informalidade.